Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, o SEIC pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, você receberá um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube, com as instruções que nós já passamos para vocês, e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do CEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, amigos 1, amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Centro Espírita Irmã Catarina. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, falando acerca da nossa doutrina tão especial. Sinto muita saudade de estarmos reunidos lá no Centro Espírita, mas nós sabemos que, mesmo longe, nós estamos juntos pelos pensamentos. E que os nossos fluidos se envolvem aí numa sintonia sempre de carinho, sempre de amor, uns se preocupando com os outros, o que é muito bom. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é esse momento de pandemia, aonde é uma fase de provas para todos nós, é uma fase onde nós precisamos enxergar muitas coisas, ter olhos de ver, desenvolver aí a nossa paciência e fortalecer a nossa fé. E quando a gente fala em fortalecimento de fé, a gente se recorda de Jesus, aonde ele disse assim em Mateus capítulo 12, versículo 25: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se vocês me amarem, se vocês me amar, eu rogarei ao Pai para enviar um consolador, mas aquele que vai lhes ensinar muitas coisas e que ficará com vocês para todo sempre. Por que será que Jesus disse isso para nós? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sendo que nesse momento tão difícil em que a terra passa, não é um país só, é a terra passa, um momento de transição, de transformação, de avaliação de conceitos, de proximidade de famílias, de análise de questões pessoais. Um momento aonde muitas pessoas que nunca sentiram a depressão estão experimentando agora, talvez até para entender aqueles que têm depressão e parar de julgar, nós não sabemos. Porque tudo que acontece, tudo está no comando da divindade, tudo Deus está analisando.
Mas é preciso que haja esses acontecimentos para que o nosso espírito seja mais preparado, para que o nosso espírito se desenvolva ainda mais em N questões. E quando Jesus disse que é para ir até ele, ele disse que é para ir até ele, ir até ele. Não simplesmente só acreditar nele, porque hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas parece que não acreditaram muito nos ensinamentos de Jesus em virtude do desespero em que elas se apresentam. E nós, sendo espíritas, sabendo dos conceitos da vida espiritual, do mundo espiritual, precisamos dar o exemplo. O exemplo de fé, o exemplo de confiança, o exemplo de equilíbrio. Mas a gente também cai, porque todos nós estamos cansados e sobrecarregados. Todos nós. Todos nós estamos enfrentando N problemas em casa e ainda nesse momento que mexe com o nosso psiquismo, não está sendo fácil, não. Mas mesmo assim a gente tem que ser firmes. Firmes nessa fé que Jesus coloca para nós. Uma fé que deve se tornar inabalável. Porque nós sabemos, teoricamente, né, de tudo o que existe. Só que essa teoria, ela tem que estar forte em nossos corações, porque a prática de tudo isso, ela vem aí contada para nós nos livros espíritas. Ela vem firmemente para nós nas nossas experiências que a gente tem, nos sonhos, nos desdobramentos. Ela vem confirmada para nós na filosofia e na ciência espírita. Por isso que Jesus falou: eu vou enviar para vocês um consolador e ele vai ficar para sempre. É o Espiritismo, porque só ele nos ensina, nos consola e nos auxilia. Aí quando a gente fala em espiritismo, em tudo isso que está acontecendo, a gente vê que nós não estamos abandonados de forma alguma, que Deus está enviando a espiritualidade conosco. E a gente se recorda do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi um cearense, né? Adolfo Bezerra de Menezes, que exerceu a medicina aí na cidade do Rio de Janeiro, aonde passou por inúmeras situações de dificuldade, porque ele não tinha condições, quando estava ali na cidade do Rio de Janeiro fazendo a sua faculdade, de manter tudo. Estava sem emprego, passando pelas provas que todos nós enfrentamos para dar valor à vida. Porque todas as provas e as dificuldades, elas estão presentes para dar valor à nossa vida, para que a gente possa ser um espírito mais experimentado e dar valor também a Deus. E eu me recordo que em uma das passagens da vida de Bezerra de Menezes, ele conta que ele estava sem dinheiro para pagar a faculdade, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem nada, quando repentinamente aparece à sua porta alguém pedindo que ele desse aulas de matemática, imagina. E ele pensou: não, não é a minha área, eu não posso dar essa aula porque eu não sei. Ah, mas eu estou precisando muito, disse a pessoa. Inclusive, eu vou deixar o pagamento antecipado. E deixou o pagamento antecipado depois de muita insistência. E Bezerra foi lá estudar, né? Imagina, coitado, foi se esforçar. Imagina se você não tem o dom de dar aula de matemática, você tem que se esforçar. Foi se esforçar. Por quê? Porque tudo que nós pretendemos conseguir, ir atrás dos nossos objetivos, a gente precisa se esforçar muito. A gente precisa fazer a nossa parte, as coisas não caem para nós de mão beijada. E não iria cair para Bezerra de Menezes de mão beijada. Por quê? Qual a diferença dele conosco? Que exemplo que ele deixaria para nós se tudo fosse fácil? Não iria deixar exemplo nenhum. E estudou e aguardou o aluno, e esse aluno jamais apareceu. O que é isso, gente? Isso é a espiritualidade interferindo na nossa vida. E Kardec fala pra gente, quando ele pergunta aos espíritos em que, é, em que sintonia, como que é a interferência
dos espíritos na nossa vida, se eles interferem na nossa vida. E os espíritos respondem muito mais do que vocês imaginam. Então a gente sabe que a espiritualidade interfere, seja negativa ou seja positiva, depende da nossa sintonia. Depende de nós atrairmos o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, se nós estamos nesse momento onde tem pessoas que estão em casa isoladas sozinhas há muito tempo, outras estão junto com a família, a gente precisa usar aí a nossa criatividade, buscar o nosso bom humor e tentar praticar o que for possível praticar e exercitar o bem, para que esse bem possa fortalecer a nossa alma de forma a nós estarmos abastecidos. Mas Maria, como que eu vou praticar o bem? Sendo que eu estou em casa sozinha, não dá para sair, né, para fazer caridade, tá difícil. Né? Agora que estão abrindo algumas coisas, está difícil aqui em Bauru fazer isso. Você não sabe orar? Às vezes a gente nem ora por nós, né? Ou quando ora já cai no sono. Aprenda a orar por você e pelo seu próximo. Tem muitas pessoas no jornal, na parte de falecimentos, que não recebem a oração de parentes, nem são lembrados. E se você orar por eles, você vai estar fazendo uma grande caridade. E é de graça. E não custa nada do nosso esforço. É um esforço bom, benéfico, que vai fazer com que a pessoa que ore, que está orando, emita vibrações positivas para aquela a qual vai receber. Isso pode fazer com que aquela pessoa no mundo espiritual tenha uma luz, tenha um insight, um momento assim, poxa, peraí, eu preciso procurar a Deus. Vai fortalecer essa pessoa no mundo espiritual. Vai fazer com que ela abra a sua mente para as influências dos bons espíritos. A sua oração pode fazer isso. Nós somos poderosos. Então, ore. Orar é maravilhoso. E Jesus vai ficar muito feliz e muito grato em saber que você está orando por alguém que você nem conhece. Caridade sem ver a quem. Olha que maravilha. E aí, eles ficando agradecido, a nossa alma se eleva cada vez mais com bons fluidos, com as energias e nos conectamos aos espíritos bons. Aí a gente dorme e vai ter um bom sono e acorda bem. Poxa vida, como é bom nós estarmos juntos de Deus através da oração, já que não dá para fazer as práticas da caridade ali de forma prática mesmo, nas ruas, visitando, abraçando, levando alimentos, não dá nesse momento? A gente pode levar o alimento espiritual através da oração. Ou fazer os seus vídeos também de estímulo e do bem. Eu só sei, meus irmãos, que nós estamos sempre amparados. E Bezerra de Menezes, ele não veio aqui à toa. Assim como todos nós não estamos à toa aqui no mundo. Nós estamos para fazer algo, para desenvolver algo. Descubra você qual é a sua missão. Descubra você qual é a sua aptidão, que você pode auxiliar. E ele fez muitas coisas. Ele foi um renomado político, ele buscou o testemunho da fé espírita, ele foi considerado um Kardec brasileiro, ele procurava alertar as pessoas para o bem, para a paz, para a renovação. E ele conseguiu a ajuda da espiritualidade na sua vida em virtude dos seus propósitos. Só que os seus propósitos não eram propósitos que somente dessa encarnação. Ele já não nasceu preparado, ele viveu várias existências aos quais ele foi se preparando, tendo um cabedal de conhecimento, e isso foi guardado, armazenado em seu perispírito, para que no momento que ele tivesse uma missão maior, ele pudesse utilizar. Então, o espírito que já é criado por Deus simples e ignorante, como todos nós somos criados,
a gente não tem bagagem nenhuma. Mas a gente vai criando essas bagagens, positivas ou negativas, nas nossas experiências reencarnatórias. Muito importante que a gente crie bagagens positivas. Mas, infelizmente, o nosso grau de evolução ainda está na negativa. Só que nós estamos tentando. Nós estamos tentando. E Bezerra viveu várias existências e foi acumulando tanto as questões de conhecimentos quanto as questões morais. Foi deixando de lado o homem, para trás o homem velho e criando aquele homem novo e criando aquela paz e se harmonizando com Deus. Passou a ter o conhecimento da doutrina espírita e já tinha também a sua base intelectual, que fica guardada. E chegou o momento de nascer como Bezerra de Menezes e ser considerado o médico dos pobres. Uma grande lembrança que eu tenho também da vida de Bezerra é quando ele estava na sua casa, era de noite, as pernas inchadas, né? Coisa da terra aqui que a gente enfrenta. Já estava velho e sem muitas condições, não viveu na riqueza, claro, né? O espírito superior não precisa disso. E eis que chamam alguém na casa dele para que ele pudesse atender uma pessoa que não estava muito bem. E ele foi, mesmo tarde da noite, mesmo cansado, mesmo com as pernas inchadas, foi lá. E chegando lá, era uma casa muito pobre, onde tinha criança doente, e ele medicou, mas a mãe não tinha como comprar a medicação. E ele fez o seguinte, ele tirou seu anel. Tirou o seu anel e deixou para que pudesse então ser feita essa medicação. Olha que desprendimento. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos ofertar o nosso dom com amor às pessoas. Porque daqui a gente não leva nada, nem o nosso corpo a gente leva. Então que a gente possa levar o bem que praticamos. E foi isso que Bezerra de Menezes levou, o bem que ele praticou. Ele foi um espírito assim de grande exemplo para nós seguirmos, porque nós precisamos ainda de espíritos para seguir de exemplo na nossa condição. Foi um espírito de coragem, de fé, de autoridade, de uma inteligência tamanha, mas tudo isso era a base que ele tinha. A gente, se falando nisso, na base que nós somos preparados de encarnação em encarnação, a gente se recorda, claro, do Chico Xavier, né? O maior médium que já existiu nesse período e que escrevia ali de trás para frente para trás, não tinha todos os estudos, mas tinha bagagem grande nele das outras reencarnações. Porque a gente passa por inúmeras experiências para a gente nascer mais preparado. E aí a gente nasce também, quando a pessoa não está preparada, nasce para resgatar os seus erros do passado. E outras nascem mais preparadas em virtude das experiências que já enfrentou. Por isso que às vezes você vê uma pessoa mais preparada, com mais fé, com mais esperança, com mais compreensão do mundo espiritual, e a gente fica meio, nossa, como essa pessoa é evoluída, né? Ela não evoluiu nessa vida. Ela foi tendo um conjunto de experiências que propiciou a sua evolução. Assim como Chico, assim como Bezerra de Menezes. Mas Deus, ele olha por todos nós. Quando a espiritualidade se movimentou para ajudar Bezerra de Menezes a terminar sua faculdade, a espiritualidade se movimenta por nós também. Por nós. Por mais simples que sejamos, por mais simples que seja a nossa vida, todos nós temos uma missão aqui, seja dentro da família, seja dentro do trabalho, todos nós temos uma missão. E essa missão a gente tem que observar. Analise você, dentro de você, qual é a tua missão aqui na Terra. O que é que você tem que fazer de diferente, né? E de bom? Por que você está aí na sua casa? Será que você está se movimentando ou está reclamando todo dia dos acontecimentos atuais? Ou está fazendo alguma coisa para dar um exemplo para as pessoas de que a gente pode sim sorrir nesse período, a gente pode sim, deve estar bem, procurar estar bem. Se eu estou sorrindo aqui, eu não estou com falsidade, eu estou sorrindo porque eu gosto de viver, não importa.
Se eu estou vivendo aqui na minha casa, junto com só eu e as minhas filhas, não importa, a gente vai dar um jeito. Para tudo tem um jeito, tudo é passageiro. Nós estamos vivendo isso para mudar os nossos conceitos, para nós nos desligarmos um pouco das coisas materiais, dos excessos, para a gente dar valor ao nosso trabalho, que muitas pessoas reclamavam de ir trabalhar todos os dias e acordar de madrugada, e hoje estão sentindo falta. Para a gente dar valor aos professores, que são grandes mestres, que cuidam dos nossos filhos, e agora a gente tem um filho em casa, às vezes, e a gente não tem paciência para fazer as coisas. Então, tudo isso a gente tem que analisar e ver onde é que estão os nossos erros, as nossas críticas, né, os nossos falatórios, a nossa língua comprida, e a gente parar e começar a perceber. Poxa vida, eu tenho que mudar. Porque na hora que eu mudar, o outro vai mudar, o outro vai mudar, a gente vai criar uma sintonia positiva e o mundo vai melhorar. Mas só que não é agora ainda. Mas isso vai passar. Daqui a pouco estaremos todos juntos, de novo, próximos. E os ensinamentos do Mestre Jesus vai nos fortalecendo cada vez mais. Vai fazendo com que a gente entenda que nós precisamos estar com Ele, que nós precisamos estar junto dele. E não precisa fazer tanto esforço, porque Jesus está conosco. Vocês imaginam que nesse período, onde procura-se a descoberta de uma vacina, a espiritualidade está junto. Vocês acham que o Dr. Bezerra de Menezes não está junto nessa pesquisa, tentando intuir, tentando auxiliar para que se encontre aí a resposta por nós, por nós. É muito difícil mesmo nós vermos aí no mundo as pessoas desencarnando, inúmeros desencarnes, de forma muito triste. Nós não podemos, as pessoas não poderem velar os seus mortos, estarem com ele naquela última homenagem, é muito triste. Mas precisamos aprender bastante com isso. Aprendermos que a morte não existe, que o mundo espiritual está aí presente, que as pessoas que estão sendo retiradas daqui, elas estão entrando no mundo espiritual, estão sendo acolhidas e sendo colocadas ali no local que cada um tem o seu merecimento. E que em que pese aqueles que erraram, aqueles que acertaram, não importa isso. Todos são amados por Deus. E todos são amados por nós. Cabe a nós também protegermos a todos aqui na Terra e estarmos conscientes das nossas ações e dos nossos atos. É um momento que a gente não pode ser egoísta, que a gente tem que pensar no conjunto e não somente em nós. Pensarmos em proteger a todos e não somente a nós. Eu tenho uma mentora espiritual, o nome dela, uma delas se chama Irmã Cândida. E ela me ensinou o seguinte e ensinou toda a equipe, que nós devemos conduzir a nossa mente. Como assim? Ela me disse, Maria, pare de pensar o tempo todo no seu problema maior que você enfrenta na sua casa. Mas como, irmã? Como eu vou fazer isso sendo que esse problema está diante dos meus olhos e é preocupante? Entregue a Deus as suas preocupações e pare de pensar a todo momento. Comece a conduzir a sua mente. Comece a treinar a não pensar. Como? Na hora que você pensar, na hora que vir aquilo, 24 horas por dia, você troca seu pensamento, você preste atenção no seu pensamento e comece a conduzi-lo. E não pense mais. Mas a senhora não quer que eu pense no problema que está diante dos meus olhos? Eu quero que você não pense no problema que está diante dos seus olhos. Porque isso vai ser melhor para você, para a sua saúde e também o problema vai deixar de ser tão grande diante dos seus olhos. Lísias, no mundo espiritual, no livro de André Luiz, Nosso Lar, sua mãe, na verdade, a mãe de Lísias, a dona Laura, ela explica para André Luiz exatamente isso que a minha mentora espiritual falou. Que nós damos muito valor à doença.
Quando aparece um diagnóstico conosco, nós já entramos em desespero. É próprio da nossa evolução, né? A gente já começa a pensar, meu Deus, o que é isso? Eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos. Será que já está avançada a doença? Será que às vezes você nem está com a doença e você já começa a pensar de forma a fazer aquela doença ficar poderosa, disse Dona Laura. E nós temos que deixar de dar valor à doença. Quando elas existirem em nós, cuide, se trate, se cure, vá atrás, mas não deixe a doença ser maior do que você. Seja você maior do que a doença. Como? Tire da sua cabeça o tempo todo. Como? Treinando todos os dias. Nós precisamos treinar a nossa mente, nós precisamos dominar a nossa mente, porque nós temos um poder grandioso. Vós sois deuses. Nós somos deuses, deuses que podemos transformar, que podemos curar e auto-curar-se. Só que a gente ainda não descobriu esse poder que nós temos, mas nós já descobrimos e praticamos o poder de termos doenças. Porque quando a gente tem um diagnóstico, a doença é maior do que nós. Quando alguém tem um diagnóstico, a gente já pensa, vai morrer. Por quê? Porque somos negativos. Precisamos ser positivos. Precisamos tirar a preocupação de dentro de nós. Precisamos treinar isso todos os dias. E eu confesso, meus irmãos, eu tenho um problema sério na minha casa, todo mundo sabe disso. A minha filha quase desencarnou agora, em março. O médico chegou a me abraçar, querendo dizer assim: não tem mais jeito, Maria. Ela teve um choque séptico, um quadro séptico. Esteve na UTI, eu lá com ela. É sério, não é brincadeira. Mas o espírito me disse: tira isso da sua cabeça. Para de ficar pensando toda hora. Pare de deixar com que a doença domine a sua cabeça. Porque na medida do possível, o que vai acontecer? Confie em Deus. E ela tá aí bem, muito bem. Graças a Deus. Ficou bem, passou. Mas a gente pensa toda hora. Então para de pensar. Vamos construir saúde. Vamos pensar diferente. Vamos conversar com as nossas células, como nos ensina Divaldo Franco. Vamos conversar com o nosso corpo. Vamos nos harmonizar cada vez mais. Porque se a gente se harmonizar, a gente vai ter saúde e a doença não vai ser maior. Não será maior. E eu confesso a vocês, falo de novo essa palavra, eu me senti muito bem depois de treinar. Eu fiquei treinando uma semana, que foi difícil. Até confesso que eu fiquei brava com a mentora espiritual. Eu falei, meu Deus do céu, essa mentora espiritual tá querendo me deixar louca. Onde já se viu? Falar uma coisa dessa, como que eu não vou me preocupar? Como que eu não é não se preocupar, é não ficar neurótico, é não ficar pensando a toda hora. Vai fazer outra coisa? Vai pensar em outra coisa. E eu treinei a semana toda. E o que aconteceu? Eu me senti muito bem. Ela está bem, graças a Deus. E eu me senti muito bem. As ansiedades foram embora. Eu fiquei mais saudável mentalmente. E quando a gente fica saudável mentalmente, a gente fica saudável fisicamente. Porque senão a gente fica doente, pensando em doença, dando força à doença. Vamos dar força à saúde. Vamos dar força ao que é bom. Porque quando Jesus falou assim, vinde a mim, é para a gente ir mesmo, não é para ficar aí pensando em ir até Jesus. O que é ir até Jesus? Compreender os seus ensinamentos, colocar aqui dentro de nós aquilo que ele nos ensinou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos nós estamos destinados a ir até o Pai, porque o Pai está conosco. Vamos aprender então, meus irmãos, a ir até Jesus. Vamos aprender a dominar a nossa mente. Vamos treinar todos os dias. É momento de treinar.
E a gente treinando a nossa mente de forma positiva, a gente vai emanar fluidos positivos para todos. Vamos ajudar a abastecer a todos. Aqueles que não conseguem se autoabastecer, que estão com dificuldade. Vamos nós ajudar com os bons pensamentos. Envolver a todos na fé, na esperança. Envolver no sentimento positivo. Compreender a mais a vida espiritual e amar cada vez mais. Esta é a minha mensagem. Que Jesus possa estar conosco sempre, que nós possamos estar com Ele sempre e que sejamos abençoados. Muito obrigada.